Muito bem-vindo, Tarso. Tudo bem? Tudo bem, Dri? Renato, Carlito, um abraço a vocês. Estou aqui sob comando. Salve, Tarso. Você é sempre o comandante, é o contrário, não é sob comando, não. Tarso, eu estava conversando contigo nos bastidores, né, no WhatsApp, que fiquei curioso, né, fiquei interessado que você explicasse para a gente esse movimento suprapartidário que está sendo construído de ex-ministros, né, para fazer um debate a respeito do país, do futuro, enfim. Explica para a gente que movimento é esse, ex-ministros de vários governos do passados se juntaram, fizeram uma carta, estão convocando a população a aderi-la. Qual é o objetivo principal, Tarso? O que vocês pretendem com esse movimento? Olha, Rovai, nós partimos de uma análise mais ou menos homogênea, né, entre nós, cada um com as suas peculiaridades, as suas características, que teria que surgir um movimento no país que não colocasse como ponto de partida quem vai ser o próximo presidente da República. Por quê? Porque o próximo presidente da República, se a situação do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, continuar a mesma, ele vai ser um presidente limitado por todo esse processo de extorsão orçamentária que a maioria do parlamento do Brasil, do Congresso e da Câmara, fazem para qualquer presidente. Desde 1988, nós temos, em maior ou menor grau, uma desconstituição do poder do presidente da República e uma subsunção, um puxamento, por assim dizer, de funções do Executivo para dentro do Congresso, que manipula interesses regionais, oligárquicos, espúrios, a partir da apropriação de uma grande parte do orçamento público. Isso aí adquiriu uma dimensão extraordinária agora neste terceiro governo do presidente Lula, porque se formou uma espécie de santa aliança no Congresso. Uma aliança entre a direita conservadora tradicional, a extrema-direita bolsonarista, fascista, um grande número de políticos tradicionais que têm relações oligárquicas muito estáveis nas regiões e foram puxando para dentro do seu poder deliberativo um enorme volume de recursos orçamentários, descaracterizando as funções da presidência da República, de uma parte, e de outra, instalando um parlamentarismo pervertido, em última análise. Então, essas conversas em ramos, né, que nós fizemos nas redes, uma série de dirigentes políticos, ex-dirigentes políticos, intelectuais, artistas, profissionais liberais, homens e mulheres de todos os setores da academia, nós tivemos a ideia de lançar um movimento. Um movimento para quê? Para criar um contorno estratégico para frentes políticas regionais que fossem repercutir depois numa frente política nacional para mudar a composição do Congresso. Particularmente, é muito importante mudar a composição do Senado, que é a estrutura federativa de integração nacional, né, do ponto de vista político, mais importante da Constituição. O que não impede que cada um de nós tenhamos, hoje, inclusive, o seu candidato a presidente da República. Eu, como sou homem de partido, tenho meu candidato, que vai ser o candidato do PT. Mas nada impede que cheguemos juntos, né, em julho, em maio do ano que vem, unificados em torno de uma proposta de mudança estratégica, que é reduzir o poder da extrema-direita, do fascismo, das oligarquias regionais sobre o parlamento brasileiro. Esse é o sentido desse movimento. Nós não estamos discutindo quem é o nosso candidato, quem vai ser o candidato do PT, do PSB, do PSDB, né, do PMDB. Nós temos pessoas do PMDB que estão assinando essa carta aqui no Rio Grande do Sul e certamente em todo o país. E de todos os partidos do campo democrático.
Temos, inclusive, pessoas de centro-direita, na minha ótica, são de centro-direita, que nos honram com a sua presença nesse movimento neofrentista, como nós chamamos. Né? Então, é esta questão. Eu raciocino, né? E nós temos 3 questões estratégicas que o governo tem que lidar, e a sociedade civil, progressista e democrática tem que lidar, para chegarmos em boas condições de disputa no ano que vem, para o campo democrático em geral. Não para o meu candidato, não para o teu candidato, para que o campo democrático não se veja, né, subsumido, puxado, desorientado para formar, tá, um relacionamento político com a extrema-direita, tá, com o fascismo, os conservadores reacionários que hoje dominam a grande parte do Congresso Nacional. Então, esse é o movimento. Quais são essas 3 questões? A primeira questão é essa, a natureza, né, da relação de forças que vai ter o Congresso Nacional e, particularmente, o Senado no próximo ano. A segunda grande questão é a questão da segurança pública. O que nós vamos dizer para a sociedade, no fim do governo Lula, sobre o que fizemos da segurança pública? Nós temos 2 forças burocráticas, institucionais, da mais alta relevância e de respeito internacional aqui no Brasil, que é a nossa Polícia Rodoviária Federal, que é a nossa Polícia Federal, que é, em última análise, o conjunto de instituições de controle, de inteligência política hoje no Brasil, que estão funcionando de maneira muito mais adequada do que funcionavam antes. E nós temos também a questão da transição climática, né? Da transição climático-ambiental, que vai informar o conteúdo de todos os programas governamentais no próximo período, que são questões rejeitadas pela extrema-direita e pelo fascismo aqui no Brasil. O programa de segurança pública da extrema-direita e do fascismo, nós estamos vendo, aí em São Paulo, é matar, entrar nos bairros, matar as pessoas que eles suspeitam que são criminosos ou que suspeitam que sejam criminosos. A questão da transição climática, nós estamos já pagando um preço extraordinário no país. Aqui no meu estado, em particular, um preço brutal. Então, o governo tem que apresentar uma visão homogênea, né? Uma visão homogênea dessa questão da segurança pública, dessa questão da transição climática, e ter uma postura, vamos dizer assim, de empatia a uma mudança na correlação de forças no Congresso Nacional no próximo período. Veja que hoje estão falando, por exemplo, que o Lula vai convidar o Lira para... Travando um pouco. Voltou? Voltou. Que o Lula estaria convidando o Lira para ser ministro. Né? Então, isso é uma situação, eu diria, que é impossível de aceitar passivamente uma coisa como essa. Né? E que pode ser uma necessidade prática, né? Uma necessidade pragmática do governo para se manter governando. E essa tragédia que nós queremos evitar no próximo período. Tarso, desculpa, eu sei que eu fiz a primeira pergunta, mas só para não perder o gancho dessa, depois eu passo para o Carlito Padri. Do ponto de vista prático, esse movimento, por exemplo, pensa em lançar candidatos ao Senado? Porque se um dos objetivos é melhorar o Senado, tem que ter candidaturas, né? E tem que ter candidaturas que tenham capacidade de enfrentamento com as candidaturas do campo da direita, que vão vir fortes, porque eles são 2 vagas e eles têm pessoas de grande densidade de votos. O Nicolas não vai poder sair candidato porque não tem 35 anos, né? Mas uma Zambelli, se pudesse, se não tiver caçada, tal, essas pessoas podem se eleger senadoras. É um risco terrível. Olha, a visão que nós consertamos entre nós é que esse movimento é um movimento cívico, político, mas não é um movimento partidário. Tanto é que ele abriga no seu seio representações da sociedade civil, inclusive dos partidos políticos. As pessoas que estão assinando ali estão assinando como pessoas físicas, e não como representantes de partido. O que nós queremos é que esse movimento, nas regiões, influa sobre os partidos. Na hora que os partidos começarem a negociar
os seus protocolos de unidade política para as eleições de 26, que pode refletir depois, ou não, também numa frente política nacional para ter um candidato unificado, ou não ter. É uma questão a ser discutida. Ou seja, não é um movimento que está enquadrando os partidos, é um movimento civil que está instando a sociedade civil a que exija dos seus partidos políticos uma atitude coerente no próximo processo eleitoral que vai ser decisivo para o futuro do país em 2026. É como se fosse um movimento pelas diretas já, que influiu nos partidos políticos de maneira bastante intensa e resultou depois na aprovação de uma emenda constitucional que transformou as relações de força dentro do Congresso. Então, essa é a natureza do movimento. Eu, se dissesse para ti aqui, para os nossos interlocutores, né, que estão nos ouvindo e nos vendo, que nós estamos pregando uma candidatura unitária para presidente da República, eu responderia que não estamos. Eu certamente tenho meu candidato, né, que dentro dos meus esquemas de relacionamento partidário, eu vou lutar para que ele seja candidato. Né? Os outros companheiros que estão no movimento também. Isso tem nos fortalecido muito. Né? A gente tem falado de cara aberta, de cara transparente com a sociedade civil, para um movimento que está adquirindo um volume extraordinário, né, de presenças políticas importantes de todos os partidos do espectro político democrático. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, né, nós tivemos a adesão a este movimento pela primeira vez em um alto prócer do PDT, que sempre esteve afastado de nós dos processos eleitorais, que é o Afonso Mota, que é o atual líder, né, do PDT na Câmara Federal. Veja como isso tem importância, né, para que nós possamos desenvolver uma política justa em direção à renovação do Congresso Nacional. Carlito, você tem uma pergunta para o Tarso? E o Carlito que vai precisar nos deixar daqui a pouquinho. Tenho sim uma pergunta. É até difícil se referir ao Tarso Genro, uma figura histórica da nossa política, né? A gente pode chamar de prefeito, ministro, deputado, governador, né? É uma memória importante da nossa política ainda em vida. De um berço importante também, onde saíram os maiores políticos desse país, talvez, São Borja, cidade importante do nosso país. Mas eu queria fazer a pergunta em relação aos opositores, governador, do presidente Lula, né? Hoje, na verdade, ontem, o Grupo Globo escalou o primo do Aécio Neves, o Paulo Celso Pereira, para escrever um artigo atacando o governo, intitulado de "O governo é ruim, mas Lula dificilmente será derrotado". Ou seja, até eles admitem que ninguém derrota o presidente Lula. Você acha que é esse desespero, governador, que existe na direita, ou na extrema-direita, ou na direita liberal, porque eles estão meio embolados agora, porque eles não conseguem encontrar um nome para derrotar o Lula em 2026? É por isso que alguns deles também já estão recomeçando a falar em golpe de Estado. Né? Nós temos uma direita conservadora aqui no país, que é uma direita que ainda está no campo democrático, e ninguém quer que ele se desloque, né, para a extrema-direita. Mas hoje nós temos uma polarização muito clara no país, né? Que é, de um lado, uma extrema-direita. A polarização mudou no país, depois da eleição do Lula. É uma extrema-direita golpista, né? Uma extrema-direita rançosa, com tendências fascistizantes, inclusive, que é alavancada pelas redes globais ancoradas em plataformas, inclusive, de alto poder subversivo, contra as democracias que se instalaram, que são vigentes hoje na América Latina e também em todo o mundo. E temos um outro campo que nós queremos que seja um campo democrático estável, ou seja, aqueles que não aceitam qualquer tipo de golpe e não aceitam, né, que a extrema-direita tenha legitimidade novamente para assumir o poder através do processo eleitoral. Isso deu uma travada aqui na imagem. Aqui está normal para mim, Edri Rovai. Só para dar um feedback para vocês. Não está travando para mim aqui não, o retorno. Então não? Tá. Então tá bom. Desculpa. Então foi problema nosso aqui. Desculpa, Me ouvindo? Me ouvindo? Sim. Me ouvindo? Sim. Eu diria, então, nós temos uma extrema-direita que hoje forma o polo, né, antidemocrático do país, radicalmente antidemocrático, que tem que ser isolado processualmente. Que tem que deixar
tem que ser deixado no seu tamanho normal, no seu tamanho reduzido, porque essas pessoas não querem conviver na democracia. E elas são agressivas em todos os poros da sociedade, né? Seja num ato de formatura, seja numa eleição sindical, né? Seja nas movimentações de rua. São pessoas doentias, agressivas, são aquelas que botavam o telefone na cabeça, né, para se comunicar com os extraterrestres, são aquelas pessoas que se ajoelhavam perante pneus, né? Mas estes doentes mentais, eles são uma minoria, a maioria deles é uma minoria social muito vinculada àquela visão hitlerista e fascista e mussolínica de constituição do poder político. Alguns deles com mandato, inclusive. Então, nós temos que estar preocupados desde agora, né, não somente com os processos judiciais que eles estão respondendo, mas também com o papel que eles vão ocupar na próxima fase de consolidação da nossa democracia no país, que é seguramente as eleições de 88. Eu tenho a impressão que, se nós tivermos uma democracia com essas dificuldades de implementar programas sociais, de implementar projetos estratégicos para agregar socialmente o país, para fazer as pessoas conviverem na política democrática de maneira normal, se nós perdemos essa oportunidade em 26, pode ser que nós não consigamos recuperar a estabilidade estratégica que o país precisa para se desenvolver e para ser um líder da América Latina, numa presença forte em todo o mundo. E aí está o trumpismo, né, para dizer exatamente, né, para dar conforto exatamente a isso que eu estou colocando nesse momento. Muito bem. Carlito, eu sei que você precisa ir, então muito obrigada. Até a próxima, Carlito. Até a próxima. Até mais. Tchau. Tarso, o presidente Lula tem dito que 2025 vai ser o ano da colheita, né, a gente vai ver muita entrega agora nesses 2 próximos anos de governo Lula 3. Você acha que a popularidade do Lula vai crescer nesses 2 próximos anos, que o governo vai melhorar nos próximos 2 anos? Porque o que a gente viu também agora na pesquisa Quest foi uma popularidade caindo, né, de dezembro da última pesquisa para agora. Qual que é a sua expectativa para esses próximos 2 anos? Eu acho, sinceramente, que a questão do governo Lula para aumentar o seu prestígio, que já é bom, né, recoesionou amplamente uma base social para ter governabilidade. Isso refletiu, inclusive, nessas transações que fez com o Congresso Nacional para aprovar reformas importantes. Eu acho que o problema do governo não é um problema de entrega. O governo Lula vai entregar, já está entregando, né? E o presidente tem uma experiência extraordinária de entregas, de programas sociais, de obras, né? De realizações ao longo do seu governo. Eu acho que o problema é outro, qual é o discurso político que o Lula vai fazer para agregar a nação nesse próximo período da globalização. Né? E nesse próximo período da globalização, que reflete não só na estrutura jurídica e política interna do Brasil, mas também na ideologia que as pessoas vão adquirindo em relação às suas necessidades, ao tipo de sociedade que está sendo formada, as relações que elas têm com o consumo e, sobretudo, em relação ao seu futuro, ao futuro das pessoas. Tem uma formulação, né? Tem uma semântica para abordar essa questão que eu vi colocada num determinado momento por um grande sociólogo brasileiro, Gessé Souza, que diz o seguinte: olha, o negócio não é mais garantir as 3 refeições por dia. Isso aí vai ser uma questão sempre presente, garantir 3 refeições por dia. Mas todo mundo sabe que o governo Lula é o governo que mais garantiu 3 refeições por dia para a nossa população. Então, o que se disputa hoje é o imaginário das classes sociais no Brasil, das classes subalternas, e daquelas que, de maneira fracionada ou integral, participam do Pacto Democrático, sobre o que é o seu futuro. A nossa sociedade vai ser uma sociedade da descartabilidade, dos excessos de consumo motivados
motivados, né, pela publicidade, os estratos superiores da população, exclusivamente do consumo necessário das populações para sobreviverem com dignidade. Ou vai ser uma sociedade articulada em cima de uma ideia de nação, uma ideia de convívio social, de uma ideia de redução das desigualdades, de combate aos preconceitos, né, e de uma educação, né, de alto nível para que as pessoas convivam no novo mundo, tá? A nova sociedade que vem por aí está sendo implementada, inclusive, por essas novas tecnologias, de uma maneira pensada. De uma maneira pensada, quer dizer o seguinte: construir uma sociedade que as pessoas orientem-se livremente para conviver em sociedade e não sejam manipuladas, né, pelas redes, não sejam manipuladas pelos anátemas que as classes dominantes jogam, né, sobre a população, sejam manipuladas pelas ideologias racistas que estão aí também prosperando em todo o mundo. Então, esta é a ideia que eu não vi ainda o governo construir. Né? Como que as classes sociais que querem conviver, sujeitos políticos que querem conviver na democracia, se projetam nesse futuro. Né? A sociedade dos 3/3, né, foi construída em determinados países, em um certo momento, 1/3 na miséria e casos de polícia, 1/3 convivendo, né, nos pontos marginais da inclusão social e 1/3 de ricos e poderosos. Essa sociedade não funciona mais. Essa sociedade vai para o caos. Não só porque hoje há uma distribuição massiva de informação, e de deformação também na informação, como também porque as pessoas têm dificuldade de se localizar em uma sociedade que destruiu a sua estrutura de classes em função de todas as reformas neoliberais que ocorreram em todo o mundo, não somente aqui no Brasil, com todos os efeitos que nós sentimos ainda do governo Bolsonaro. Então, essa é a questão-chave. Eu ainda não percebi, o governo deve ter uma visão, mas eu acho que a questão não é tão simples assim, de entrega. Por exemplo, a questão da segurança pública. Para mim, a principal entrega que tem que ser feita ao país é um projeto concreto de segurança pública para atuar hoje, imediatamente, no cotidiano das pessoas. Não é uma reforma constitucional somente, que eu acho que deve ser feita e que o ministro Lewandowski está implementando de maneira adequada e com seu alto nível jurídico e político. Se trata de dizer o seguinte: tem programas concretos para a segurança pública hoje, para as grandes regiões metropolitanas, onde os jovens estão morrendo, onde o transporte coletivo é difícil, onde as relações com as facções comandam a vida cultural e política das pessoas, ou não tem? Se não tem, não vai dar certo, porque deve ter, imediatamente. Imediatamente. Não dá para esperar as reformas constitucionais. E, para isso, nós temos hoje, né, um sistema de segurança pública que pode ser integrado a partir do governo da União, através de relações conveniadas, fortes, intensas, com os governos estaduais, como fizemos na época do PRONASSE. E temos também 2 polícias exemplares aqui no Brasil, cada uma com a sua função. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. E temos uma agência de inteligência hoje no país também que está começando a se tornar de novo uma agência de inteligência de alto nível, né? Muito deformada que foi na época do governo Bolsonaro. Então, eu acho que as entregas vão ocorrer. Eu acho que isso só não basta. As entregas já são costumeiras dos governos do presidente Lula, que fez governos extraordinários e mudou a face do país. Eu dou apenas um exemplo pessoal, né? Eu dou apenas um exemplo pessoal aqui pessoal do meu grupo político aqui no Estado. Nós governamos a prefeitura durante 16 anos. Quando nós chegamos à prefeitura, os 2 principais problemas da cidade eram saneamento básico e qualidade do ensino municipal. Nós resolvemos rapidamente essas 2 questões, porque são questões macro, né, que nunca estão integralmente resolvidas, mas em 2 governos nós aumentamos assim de maneira infinita
de maneira extraordinária os níveis, né, da qualidade, da sanidade ambiental da cidade, do saneamento básico, da distribuição de água, a melhoria e ampliação do ensino fundamental, né, que é um elemento chave das prefeituras aqui no estado. Quando nós chegamos no nosso último governo, as demandas já eram outras, completamente diferentes. Né? A gente falava, nós estamos aqui no orçamento participativo para discutir com a comunidade o que nós estamos precisando. Os caras não falavam mais de saneamento básico, nem se lembravam. A nova geração, de quem é que fez aquilo? Temos uma creche, né? um número maior de creches para as mulheres poderem trabalhar, poderem sair de casa e ficar tranquilas. Nós queremos melhorar o ensino básico, nós queremos, inclusive, um transporte coletivo com ar-condicionado, porque nós tínhamos melhorado o transporte já, e eles já demandaram transporte coletivo com ar-condicionado. Então, as coisas mudam no âmbito da nação e no âmbito da cidade. Eu acho que esse é o período que nós estamos passando hoje aqui no Brasil em relação ao conjunto da sociedade brasileira. O Tarso, e dentro desse contexto aí, a reeleição do Lula está ameaçada, na tua opinião? Ou você acha que o Lula não vai ser candidato? Pode não ser. Eu não gosto de falar sobre esse assunto porque parece que da nossa parte, que temos ainda um certo grau de influência nas relações partidárias, embora não sejamos da estrutura formal de direção, que nós estamos tentando influenciar a que o presidente seja candidato ou não seja candidato. Seja o Lula candidato a presidente da República, ou se ele não for, a pessoa que ele indicar, né? E a pessoa que ele indicar vai ser o candidato do partido, porque nós temos aí uma benigna sombra política sobre o partido, que é a experiência do presidente como grande quadro do partido e como grande quadro do Estado. Então, certamente é ele que vai definir quem vai ser o candidato. Desde a minha época sempre foi assim. E eu acho que isso não mudou. Eu tenho certeza que se o Lula for candidato, será um grande candidato. Mas tenho certeza também que ele não é insubstituível. Se ele achar que não deve ser candidato, ele terá, né, na carta, uma manga, não, a carta na manga para dizer: esse é o meu candidato que vai herdar, né, a minha liderança política sobre o Estado brasileiro e sobre a sociedade brasileira. Eu acho que as hipóteses de reeleição do projeto que o Lula representa são as melhores em relação a quaisquer outros candidatos. E você acha que o Bolsonaro vai conseguir ser candidato ou ele vai ser preso ainda em 2025? Com a tua experiência jurídica, inclusive. Jurídico-política, né? Eu acho que o Bolsonaro não será candidato. Até porque ele vai ser, em algum momento, defenestrado pelos seus aliados. Eu acho que ele vai continuar tentando se apresentar, certamente vai sofrer alguma denúncia do Ministério Público Federal, vai ser processado, não sei se vai ser preso ou não, pelo acúmulo de provas que já tem contra ele, que estão sendo disseminados, né, pela imprensa, nos processos que não estão em segredo de justiça, já são suficientes para ele ir para a cadeia, para ele ser condenado. Né? Todo mundo sabe hoje que ele tentou um golpe de Estado, que ele foi se homiziar nos Estados Unidos para não sentir os efeitos, né, da retorção se esse golpe de Estado não funcionasse. Aí o grupo dele se desmantelou, um começa a denunciar o outro, e todo mundo quer salvar sua pele. Né? Então, eu acho que ele não será candidato, eu acho que o candidato mais provável vai sair, né, do seu entorno, das suas relações tradicionais, provavelmente o Tarcísio, que é o governador de São Paulo, e é por aí. Porque os demais líderes da extrema-direita aqui no país não têm prestígio político nem no seu meio para coesionar o seu pessoal em direção a uma nova eleição. E a direita está rachada também, né, Tarso? Tem algum... Qual que é o seu... Você acha que vai ser o candidato da direita, então, já que o Bolsonaro... Porque, só para contextualizar, né, nessa pesquisa Quest que saiu, Tarso, o Gustavo Lima parece como ter melhor chance. É um candidato que não é candidato, que ninguém...
popstar, né? Que anunciou que vai disputar a eleição. Eu acho que ele, inclusive, faz isso a pedido do Caiado. Acho que o Caiado articula para tê-lo como vice, nacionalizar seu nome. Aí que entra a divisão, que o Caiado, não sendo Bolsonaro o candidato, vai abrir várias frentes. Será que o Tarcísio vai arriscar deixar o governo do Estado? É um alto custo, né? Porque ele certamente não disputará contra o Lula em 2030. Quer dizer, faz um governo, continua, se reelege e está tranquilo para ser o candidato lá em 30. Já o Zema, o Ratinho Júnior e o Caiado têm uma questão imediata, né? E o próprio governador do teu estado, né? Estão terminando mandatos que precisam traçar um caminho, ou vão para a presidência, ou vão para o Senado, ou vão fazer alguma outra coisa da vida. E aí pode dividir, ter várias candidaturas. Você acha que isso é possível, esse fracionamento? Bom, eu prefiro raciocinar dentro do que eu acho que deve ser uma estratégia no campo da esquerda, da centro-esquerda e dos grupos políticos não partidários que defendem a democracia e o projeto republicano, né, que está contido na democracia brasileira pela Constituição de 88. Que é o seguinte: é desenvolver uma estratégia que não permita que a direita tradicional, que a direita que não é fascista, faça uma aliança com a extrema-direita. Foi isso que aconteceu com a eleição do Bolsonaro. Nós tivemos a direita brasileira, a direita conservadora, a direita tradicional, né, a direita política em sentido amplo. Ela depositou toda a sua fé, todo o seu dinheiro, toda a sua esperança numa liderança como o Bolsonaro. E saiu, inclusive, do campo da democracia e grande parte dela apoiou a tentativa golpista. Eu acho que a estratégia que nós temos que desenvolver é que não permita que a direita tradicional seja liderada pela extrema-direita, seja quem for o candidato. São os candidatos prováveis da extrema-direita: o Caiado, o Tarcísio e, eventualmente, o Bolsonaro. Eu não considero, né, qualquer outro candidato que tenha aparecido aí no cenário com possibilidade de substituir esses três. Né? Esses aventureiros que aparecem, né, na esteira aí de ações publicitárias, inclusive da grande imprensa tradicional, eu acho que eles não se constituem como um candidato alternativo que possa chegar ao Planalto. Acho que eles teriam um desempenho mais pífio do que teve o Bolsonaro nessa eleição com o Lula. Então, essa estratégia ela tem que ter um tipo ideal. O meu tipo ideal de construção é que você possa ter um conjunto de candidatos que permitam que no segundo turno, se um candidato não ganhar no primeiro turno, eu acho que pode ser um candidato centro-esquerda, possa trazê-lo para uma aliança no segundo turno contra o candidato da extrema-direita, seja ele quem for. Né? Com as bancadas que tiverem. Porque a nossa questão é isolar esse polo, que é o polo da política necrófila, é o polo da morte, o polo da destruição da democracia. Né? Então, você falar em nomes, estabelecer identidade nesse momento, é uma coisa que pode prejudicar, né, essa polarização. Eu gostaria, inclusive, que tivesse no segundo turno, se tivesse segundo turno, um candidato de centro-direita e um candidato centro-esquerda ou de esquerda. Aí nós estaríamos no melhor dos mundos para formar uma maioria no Congresso Nacional e o presidente que for eleito governar com maior estabilidade e maior tranquilidade. Tem uma pergunta aqui, o Araripe Neto. Pergunte para o ex-governador se ele sairá para o Senado em 2026. Boa pergunta. Boa! Já fui perguntado isso muitas vezes, né? E eu sempre respondo o seguinte: as pessoas têm que saber a hora de entrar e a hora de sair. Né? Eu entrei
na política, em sentido amplo, quando eu tinha 14 anos de idade. Movimento Estudantil Secundarista em Santa Maria. E hoje eu sou uma pessoa, agora em março eu faço 78 anos, eu considero a minha participação em processos eleitorais, que se deu ao longo desse período, embora eu nunca tenha sido um político profissional, eu advoguei durante 25 anos, né? E voltei à profissão de advogado, inclusive, nesse momento. Eu acho que eu já encerrei esse período de participar em processo eleitoral. Né? Agora, as pessoas me perguntam, não, se tiver um cataclisma no país, e de repente for necessário para o nosso candidato ganhar a eleição para presidente da República, tu pode ser candidato? Bom, aí, em extremes, né? Quem sabe a gente reavalia essa questão. Mas não é o que está colocado hoje, sinceramente. Né? Eu acho que nós temos líderes emergentes, assim, nessa segunda geração de lideranças partidárias, aqui no Estado, fora do Estado, que podem nos substituir muito bem. Substituir a mim, o Lívio, Zé Dirceu, Patrus, né? Todas essas pessoas da velha geração que formaram todo o ideário político que levou o Lula, tá? Ajudamos o Lula a ser candidato e presidente em 3 oportunidades. Tem mais perguntas aqui. O Silvio Lima, ele está dizendo, pergunta, se ficar entendido que o candidato mais adequado for de outro partido, o PT poderá abrir mão da indicação? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Embora esta questão tenha que ser resolvida, na verdade, não no momento de disputa para chegar à candidatura. Ser resolvido no momento de disputa em que se configure, né, um conjunto de candidaturas já postas para verificar quem tem a melhor possibilidade. Né? E eu acho que o Partido dos Trabalhadores, né, certamente vai colocar um candidato que tenha força política para chegar nesse momento e ser aceito, mas se não for aceito, tiver uma maioria política que prefira um outro candidato e esse outro candidato representar o programa que nós representamos, eu não vejo problemas em relação a isso. Não é uma questão de direção burocrática do processo, é uma questão de hegemonia de ideias que vai se formar para o próximo período. Eu tenho meus 2 candidatos no partido. Né? Tenho dito isso para todo mundo sabe. Em primeiro lugar, o Lula, se ele quiser ser. Em segundo lugar, né? Não vou dizer o nome, porque ele está sendo muito atacado hoje nas redes, até pelo bom trabalho que ele está fazendo. Mas eu acho que o partido tem 3 ou 4 pessoas que poderiam representar o nosso projeto. E sobre a Vila? E sobre o Rio Grande do Sul? Como é que estão aí os processos de conversas, né, para 2026, Tarso? Você que tem sempre participado desses debates, dessas construções políticas. Bom, eu aqui no Rio Grande do Sul, eu defendo uma frente orgânica de partidos que estejam do centro para adiante. Porque aqui a extrema-direita aqui teve um candidato forte nas últimas eleições. Felizmente não foi para o segundo turno. O candidato que foi para o segundo turno, o atual governador, que é um neoliberal, tecnocrata, na minha opinião, mas é uma pessoa decente, é uma pessoa que disputa no campo democrático, uma pessoa que não persegue adversário, e uma pessoa que até dialoga quando tem interesse de aprovar os seus projetos com a oposição. Mas o candidato que foi defenestrado para o segundo turno é um candidato à extrema-direita. E ele quase foi para o segundo turno. Então, é verdade, quando nós não fomos para o segundo turno, eu, o Olívio, o Raul, você, o Pepe, as lideranças mais tradicionais do partido, certo, nós vamos apoiar o governador Leite. E ele deve. A eleição dele é o nosso apoio. E nós não cobramos nenhuma participação do governo. Nós apoiamos ele para derrotar a extrema-direita. Ele é extremamente nociva para o futuro do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui no Estado do Rio Grande do Sul, tem que perceber o seguinte, nós tivemos uma grande parte do empresariado aqui que estava favorável ao golpe do Bolsonaro. Pessoas que até hoje estão na vida corporativa, na vida cultural e política da cidade, estavam namorando o golpe do Bolsonaro. Talvez até alguns deles não tivessem coragem de se manifestar, embora assediados, né, pelos golpistas.
Temos também, claro, o empresariado que tem defende seus interesses, se relaciona com todos os partidos e que participa da luta democrática de uma maneira equilibrada. Então, eu estou defendendo aqui uma frente política que envolva o PT, PSD, PCdoB, PSOL, PDT, né? E outros partidos que estejam disponíveis para entrar num frentão, né? Que preserve as suas características de centro-esquerda. É isso que eu estou defendendo. Nós não estamos falando em nomes aí. Né? Mas, claro, cada partido vai, eu vou dizer assim, colocar os seus nomes no momento adequado. E daí eu acho que o dever dos partidos é examinar isso que foi colocado na pergunta anterior. Quem é o candidato nesse campo que pode ganhar a eleição e manter essa frente unificada? Né? Esse é o raciocínio que deve ser feito, né? E que está contido, inclusive, na forma e na visão que nós estamos procedendo com essa carta que está sendo disseminada no país. Muito bem. Dri, mais alguma coisa do chat? Senão a gente pode... Tem aqui a Valéria. Ótima análise, Tarso. Lula precisa do senhor. Isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum... A Gaúcha Lusitana, que está sempre aqui conosco, e é de Porto Alegre, ela diz: Melo aqui anda catando lixo nas bocas de lobo ao invés de administrar Porto Alegre. Para prefeito, ele é um bom youtuber. Tira foco do absurdo que ele está fazendo no DEMAI, Departamento Municipal de Águas e Esgotos. Tem Gaúcha aqui também. Muito apropriada a sua visão. Exatamente isso que está acontecendo. Faz de conta que tira lixo da boca de lobos, porque em cada chuvinha a cidade inunda de novo. Né? Destruiu o Departamento de Esgotos Pluviais, que nos governos anteriores, incluindo o nosso governo, fortalecida, qualificada esse departamento, que teve uma função importantíssima para melhorar a drenagem da cidade. Ele destruiu, ele vendeu o DEP, por assim dizer, e integrou no DEMAI, que não tem quadro, não tem composição, não tem experiência para fazer esse trabalho de maneira adequada. Muito bem, queria agradecer muitíssimo, Tarso, pela entrevista aqui hoje, pelas análises, e até a próxima. Até a próxima, Tarso. Obrigada. Viu? Felicidades e boa sorte. E se cuidem com as insolações do verão. Hoje nós estamos aqui em Porto Alegre com 40 graus. Caramba. Olha só. 40 graus. Quantos graus tá aqui em Santos. Vamos chegar no meio da tarde com 40 graus. Então, agora 32 aqui. Dependendo da região. Aqui está 32 em Santos. Um abraço, Tarso. Tudo de bom. Tarso. Obrigada.